E aí, pessoal, o Baldasso falou que o Barcelos seria o pior presidente da história do Internacional e eu vou ter que discordar. Ele fez uma comparação entre o Barcelos e o Vitório Pífero. Mas, como a gente pode imaginar, né, o Vitório Pífero ele teve enrolado em outras coisas, né? Ele deu um prejuízo para o Internacional muito maior do que o esportivo. Inclusive, no esportivo, o Vitório Pífero também foi pior porque ele conseguiu ser rebaixado e isso ainda o Barcelos não conseguiu, ou seja, o Baldasso está conseguindo me fazer defender o Alessandro Barcelos, que é uma gestão vergonhosa em termos esportivos e até em termos financeiros mesmo, porque vocês podem imaginar que há 5 anos que ele está fazendo a mesma coisa, né, que é recuperar financeiramente o Internacional, coisa que ele ainda não conseguiu fazer e, na verdade, a dívida até piorou. Mas, ainda assim, a gente não pode comparar o trabalho dele, que é horrível, com o do Vitório Pífero. Vamos lembrar, né, o Vitório Pífero a gente sabe que está enrolado, né, com mais de 13 milhões de reais e várias pessoas do seu grupo político, em virtude até da investigação do Ministério Público, ou seja, chegou num ponto, num nível muito maior. O Baldasso, ele faz uma comparação muito mais dos resultados esportivos, mas se a gente for imaginar o que o Vitório Pífero conseguiu de fato deixar de legado, né, para a próxima geração. No meu ponto de vista, eu consigo comparar essa gestão horrorosa aí do Barcelos com a do Medeiros, que veio anteriormente. O Medeiros ainda pegou o time vindo da segunda divisão, com dívidas muito grandes em virtude dos desvios que tinham acontecido no Internacional, e entrega o time razoavelmente bem, mas também sem nenhum título. Se vocês forem ver, também é uma gestão totalmente fracassada. O Barcelos, nesse tempo todo, ele não consegue chegar em final de gauchão, conseguiu vencer um gauchão em final agora, nesse último ano de 2025, e realmente, esportivamente, ele é um fracasso, mas ainda assim é uma prateleira diferente de alguém que conseguiu lesar o Internacional das diversas formas, com notas fiscais falsas, com um monte de coisas que foram totalmente erradas, que chegou a um ponto, né, do Internacional ser investigado pelo Ministério Público. Então, nesse aspecto, eu acho que o Baldasso está completamente equivocado. E aí, o que faz ser o pior presidente da história do Internacional é realmente essa questão de ter sido rebaixado e de ter tido desvios de dinheiro. E olha que eu já peguei muito dirigente ruim no Inter, desde que eu torço para o Inter lá na minha infância. Já peguei os irmãos Áquias, que foram terríveis também. Já peguei o Asmus, segunda passagem, depois mais recentemente. O Miranda, que esportivamente também foi um fracasso, mas conseguiu organizar um Internacional. E se vocês imaginarem até o primeiro, o segundo ano ali do Carvalho também foi ruim, né? Então, depois ele consegue se refazer o Internacional e se torna o maior dirigente da história do Inter. E o Vitório Pífero, ele veio em virtude de ser amigo do Fernando Carvalho, mas não tinha aquela competência, tanto que ele só teve sucesso quando o Fernando Carvalho o ajudou, ou seja, ele era uma sombra, ele se aproveitou da expertise e da inteligência do outro. O Vitório Pífero com certeza é o pior presidente da história do Internacional. Isso não tenha dúvida, não tem ninguém que vai conseguir discordar com coisas racionais. Você pode usar até argumentos emocionais para falar, em termos esportivos, o Barcelos é terrivelmente pior, é horrível, e é horrível mesmo. Mas a gente, quando vai analisar a presidência de um clube de futebol do tamanho do Internacional, a gente precisa, com certeza, olhar a gestão como um todo. E tu tá elegendo um gestor, e nesse sentido, o Pífero continua sendo o pior presidente da história. Caso você discorde de mim, escreva aqui embaixo o que você acha, se talvez seja o Barcelos, Medeiros, lembra lá dos irmãos Áquia também, que não eram flor que se cheire em termos de resultados esportivos, mas, na minha opinião, é o Vitório Pífero o pior. Baldasso errou feio nessa.